As mulheres começaram a votar em 1932. Passados 90 anos, representam 53% do eleitorado brasileiro. Mas, de acordo com a ONU, elas são apenas 15% entre os parlamentares no Congresso Nacional. Para Fabiana Severi, professora do Departamento de Direito Público da USP em Ribeirão Preto, o que as afasta da política é uma cultura de violência. Elas são frequentemente atacadas, né? Assim, a sua imagem, a sua honra pessoal, sua vestimenta, né? De modo que, isso a gente chama hoje de violência política, né? De modo que esses ataques ou essa fala, digamos que é pejorativa, né? Que muitas vezes também é violência até física, né? Ou ameaças, etc. Ela acaba passando uma imagem para o resto da sociedade, para outras mulheres, de que ali não é lugar dela. Uma das primeiras medidas tomadas pelo Congresso Nacional para incentivar a participação feminina na política foi a Lei de Cotas. Desde 2009, ela assegura o percentual mínimo de 30% para candidaturas de cada sexo. Segundo Fabiana, a legislação ajudou, mas ainda não foi suficiente para acabar com a desigualdade. Um dos motivos seriam as candidaturas laranjas. E nós tivemos por muito tempo as chamadas candidaturas laranjas. O partido político, então, ele faz a indicação, né, aos partidos de mulheres como candidatas, mas eles não investem recursos, não investem naquela candidatura para que ela seja viável. A gente teve uma mudança recente, se eu não me engano foi 2018, desculpa, que também previu a destinação de recursos do fundo partidário para candidaturas de mulheres. Isso melhora um pouco, mas não muito, porque esse dinheiro ele chega depois, né? Ele chega depois das eleições. Então, de modo geral, as mulheres elas têm que quase todos os candidatos têm que se endividar para depois receber o recurso do fundo partidário. Além disso, a conquista de espaço e diminuição da violência política é uma batalha que não se restringe ao processo eleitoral. Então, sim, tem já um monte de levantamento que aponta que as mulheres dentro dos partidos elas sofrem, né, discriminações, elas não acessam esses cargos e também nos seus mandatos elas não têm necessariamente, algumas delas, a segurança necessária em relação à violência política que ela sofre no seu mandato e ela continua sofrendo violência política durante o mandato, mesmo após o processo eleitoral. A professora explica que a ideia de que a mulher não gosta de política a afasta do tema, que faz parte da vida dela. E vai além. Para ela, as mulheres estariam na linha de frente e nem percebem a importância de seu papel. A política está na nossa vida. As mulheres, de modo geral, você pega mulheres de camadas populares, são elas que estão nas escolas defendendo o direito dos seus filhos, são elas que estão nos postos de saúde defendendo também, né, o direito da família delas e delas. São elas que muitas vezes estão na frente da busca, né, por direitos sociais, sobretudo. E quando eu falo busca por direitos sociais, eu estou falando de políticas públicas, eu estou falando de melhorias de serviços, e isso tem uma dimensão do político. A gente tem que lembrar que as mulheres hoje elas são um pouquinho mais em percentual do eleitorado brasileiro. Então, se a gente começar a pensar né, que é importante votar em mulheres para que a gente possa ter mais pluralidade. E não só em mulheres, né? Mulheres que defendem pautas, agendas que são relacionadas a políticas sociais e direito das mulheres. Eu acho que a gente consegue mudar um cenário e consegue mudar esse dito popular de que mulher não gosta de política. A mulher está na vida política como os homens, mas ela não, essa cotidiana, né, política cotidiana, mas a gente não se dá conta por conta da cultura machista mesmo.